O Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. 4. Evangelho, entre aspas, Código Divino. Entre 1861 e 1864, ele preparou o Evangelho segundo o Espiritismo, originariamente sob o título de La Imitation de l'Evangile selon l'Espiritisme. Nesta obra, Kardec expunha sua opção pela moral cristã, não a do cristianismo vigente, mas a original, a do Cristo. É relevante nela a presença dos instrutores espirituais, mas o desenvolvimento do trabalho é seu, pessoal. Kardec estava entrando em território minado, ao defrontar-se com um bloco inteiriço de ideias tidas por insuscetíveis de qualquer espécie de discussão, muito menos de contestação e menos ainda de reformulação. Não se tratava mais do Deus bíblico, antropomórfico, interferindo pessoalmente nos menores detalhes da vida de cada um de nós para punir ou premiar. Em vez de tentar o incongruente, uma, entre parênteses, definição para a divindade, a doutrina do Espírito, em suas palavras de abertura, situava Deus como, entre aspas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Significativamente, Kardec não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. É nesse momento que Kardec tem significativas escolhas a fazer. Deixa de lado o que hoje chamarias de biografia de Jesus, seus atos e os milagres, bem como o conteúdo profético de algumas passagens evangélicas e os aspectos que a Igreja tomou para montar suas estruturas dogmáticas para se fixar no ensino moral, entre aspas, que ele caracterizou como um, entre aspas, código divino, ponto pacífico em torno do qual poderiam, eventualmente, reunir-se, entre aspas, todos os cultos. Isso continua verdadeiro no sentido de qualquer corpo filosófico, científico e religioso de ideias a que levar em conta não apenas um código ético, mas a realidade espiritual como um todo. A Igreja, porém, chegara primeiro, ocupara o território e não estava disposta a ceder o mínimo espaço a novidades que expunham cruamente suas fragilidades ideológicas e suas práticas. Pelo teor eminentemente subversivo, a doutrina das vidas sucessivas, sozinha e por si mesma, era suficiente para desestabilizar o sistema concebido como verdade absoluta e eterna. Todo o esforço voluntário do cristão, ou a ele imposto, concentrava-se na tarefa de conseguir a, entre aspas, salvação de sua alma, ou seja, a conquista de um céu de felicidade eterna junto de Deus, evitando a condenação irrecorrível a um inferno igualmente eterno de tormentos inconcebíveis. 5. O céu e o inferno. Tornara-se imprescindível e urgente explicitar que tipo de releitura tinha a doutrina dos espíritos a oferecer sobre os dogmas vigentes e por quê. E mais, o que era realmente a morte? Que história era essa de anjos e demônios? Em que consistia, afinal, o intercâmbio entre vivos e mortos, dois termos entre aspas, que a Igreja condenava de modo tão veemente e severo? Essa foi a tarefa deste livro, O Céu e o Inferno. Mais uma vez,
cabe a Kardec dar à obra o rumo e o formato que desejasse. Mas os instrutores acompanham o trabalho enquanto numerosas entidades trazem-lhe mediunicamente o depoimento de suas surpresas, decepções e revoltas na dimensão póstuma. Há, entre elas, espíritos infelizes e sofredores em variada gradação. Há suicidas, criminosos arrependidos, rebeldes inconformados e os que relatam dolorosas experiências suscitadas pelo mecanismo de correção de rumos que a lei divina se vê obrigada a impor em nosso próprio interesse evolutivo e, em última palavra, visando a estabilidade da ordem cósmica. Mas há também testemunhos convincentes de entidades felizes e pacificadas. Não tinha sentido, portanto, acenar com o prêmio de um paraíso idílico para aqueles que se mantivessem fiéis aos preceitos dogmáticos e às práticas eclesiásticas. Estávamos de volta à doutrina de comportamento pregada e praticada pelo Cristo, segundo a qual cada um de nós é responsável pela construção do reino de Deus em si mesmo. 6. A Gênese. Incursões pela ciência da época. O livro seguinte seria A Gênese, no qual Kardec recapitula pontos fundamentais da doutrina, como o da existência de Deus, o problema do mal e o papel da ciência. Oferece suas reflexões sobre astronomia, espaço e matéria, bem como sobre as origens da vida. Estuda ainda os milagres e as predições ou profecias, aspectos que havia deixado temporariamente à margem ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. 7. A permanência e a transitoriedade. Vejo na sequência dos livros um deliberado propósito de deixar perfeitamente caracterizados o essencial e o acessório, a permanência de um lado e o transitório do outro, a fim de garantir às ideias nucleares da doutrina dos espíritos espaço próprio, no qual pudessem ser preservadas na sua integridade originária, mas não imobilizadas a ponto de inibir a acomodação das verdades novas a que Kardec aludira. Temos na doutrina os nossos óculos, a lente, o microscópio e o telescópio, nosso instrumento de busca, aprendizado e alargamento de fronteiras. O livro dos Espíritos ocupa-se do permanente, mas sem caracterizá-lo como dogma em sua conotação católica. E nem precisaria fazê-lo, pois as leis naturais não são dogmáticas, são o que são. Existem. A partir de O Livro dos Médiuns, Kardec passa a explorar áreas de conhecimento que, a seu ver, precisavam de uma leitura espírita a fim de ampliar as fronteiras da doutrina dos espíritos. Isto se evidencia com clareza em títulos explícitos como em O Evangelho segundo o Espiritismo e em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Implicitamente, porém, está nessa mesma categoria o Livro dos Médiuns, que trata da mediunidade segundo o Espiritismo, e o céu e o inferno, como visão espírita da realidade póstuma. Atitude semelhante adotaram seus continuadores imediatos, Gabriel Delany, Leon Denis, Alexandre Cassoff, Ernesto Bozano, Paul Gibier, Camille Flammarion e outros. A tarefa continuaria, já em nosso tempo, com a série André Luiz, que demonstrou mais uma vez que se pode, entre parênteses e se deve, empreender esse tipo de exploração atualizadora e renovadora, sem prejuízo para a existência da doutrina dos espíritos.
Pelo contrário, mantendo-a intacta, confirmando-a e enriquecendo-a sobremaneira. Isso não quer dizer que devamos abandonar nas prateleiras do esquecimento obras como O Céu e o Inferno e a Gênese. Elas foram de indiscutível utilidade à época em que foram lançadas. Serviram durante mais de um século e continuam sendo necessárias ao entendimento das implicações da doutrina dos espíritos na sua interação com filosofias, religiões e ciência então dominantes, tanto quanto em face das que hoje prevalecem. É de se anotar que os conhecimentos científicos e a tecnologia gerada no bojo deles evoluíram consideravelmente no decorrer do século e meio que nos separam do lançamento do livro básico da codificação, mas a abordagem materialista prevalece, talvez até agravada, ainda que numerosos e destacados cientistas venham progressivamente assumindo posturas mais abertas para a realidade espiritual, ou, no mínimo, menos reservadas. É bom que se navegue pelos textos nos quais Kardec enfrentou esse problema a seu tempo. Os argumentos com os quais analisa as estruturas teológicas e as práticas religiosas, as posições materialistas continuam válidos e dignos de atenção, pela simples razão de que, século e meio depois, temos gente ainda falando em céu, inferno, salvação, ressurreição, unicidade da vida e dogmas, como se fossem intocáveis verdades eternas. Gente que ainda não tomou conhecimento, não se convenceu ou rejeita e até combate a realidade espiritual na qual estamos todos inseridos. Portanto, nada envelheceu nem se tornou obsoleto na doutrina dos espíritos. Reiteramos, ela não se fundamenta em especulações teóricas, e sim em leis naturais. Se alguma correção ou modificação tiver de ser feita em aspectos subsidiários e complementares, que se faça, sem temores quanto à sua integridade. Kardec deixou-a preparada para tal eventualidade. Muito obrigado.